Boa tarde a todos aqui de Angola. O tema que nos reúne hoje aqui é intitulado A Cura Interna e as Nossas Decisões. E vamos buscar refletir sobre a cura desde uma outra perspectiva. Sim? Como é um tema da cura interna, vamos ver de uma abordagem mais ampla, mais na consciência e também, inevitavelmente, tratando alguns níveis do que nós conhecemos e chamamos de cura. Todos nós aspiramos em algum grau a um bem-estar, à saúde, não? Física, emocional, mental, interna. E somos conscientes de que tudo isso traz um bem-estar, uma vitalidade, que são a base da nossa experiência. Agora, o que está por detrás desses processos? Não? O que está por detrás, e vamos refletir hoje aqui sobre isso. Eu me apresento brevemente, meu nome é Frei Luciano, sou brasileiro, no momento vivo em Portugal, sou escritor e também palestrante, além de outras atividades sociais e humanitárias que desenvolvemos em alguns países da América do Sul, da Europa e da África. Estamos aqui em Angola até o dia 10, então estamos aproveitando para fazer a segunda palestra. A primeira foi no sábado passado, sobre o voluntariado. Vocês podem encontrá-la no canal do YouTube da Editora Erdim, está disponível. E essa hoje, com esse tema da cura. Bem, essa palestra, esse conteúdo, eles fazem sentido na proporção da aspiração de cada um de nós para vermos a vida, os assuntos, o que nos acontece, de uma perspectiva um pouco mais ampla, e não apenas uma perspectiva superficial. E são assuntos que podem ampliar a nossa compreensão do que estamos vivendo, e o que os demais também estão vivendo, e, portanto, permitir uma abertura e um aprofundamento na abordagem do que nós experimentamos e chamamos de enfermidades. Agora, temos que ter um cuidado que é o seguinte: como nós vemos, qual a perspectiva que nós temos e a interpretação do que nós vivemos, não? Depois veremos como a consciência coletiva, como o pensamento coletivo nos influencia, como isso interfere muitas vezes na nossa própria experiência, quase condicionando a nossa experiência. Então, nós eventualmente perdemos uma oportunidade de ver nisso, que nós chamamos de enfermidades, um processo de aprendizado também, e de ampliação de alguma experiência, como veremos. Bem, se nós não aprofundamos uma busca do que nos acontece, no sentido mais profundo da origem do que nos acontece, pode ser que tenhamos que experimentar uma e outra vez alguma situação nesse contexto, alguma enfermidade, algum plano. Não tem por que ser apenas algo físico, podemos ter algo no plano emocional também, ou no plano mental, e aquilo que se repete não se resolve, porque ainda não nos abrimos para assimilar o aprendizado que está por trás daquela situação. Se perguntem, alguma coisa que se passa com cada um de nós, uma e outra vez, fisicamente, mentalmente, emocionalmente, se repete e não se resolve, mesmo que os sintomas se dissolvam, aquilo volta. Por que será? Será que nós temos que investigar um pouco mais profundamente a origem disso? Não? Bem, dentro dessa abordagem, nós olhamos mais o enfermo do que a enfermidade. Por quê? Se existisse apenas a enfermidade em si, diante de um quadro X, mental, emocional ou físico, todos nós teríamos o mesmo sintoma, o mesmo ciclo daquele processo, eventualmente a mesma solução caberia para todos, não é assim? Porém, como vemos, não é exatamente assim que transcorre. Conhecemos algum processo, alguma enfermidade, todos podemos eventualmente experimentar a pandemia, por exemplo, Covid-19, e cada um de nós atravessa esse processo de uma maneira diferente, não foi assim? Podemos ter eventualmente sintomas em comum,
algo particular que aconteça na maioria, porém, cada um de nós vai experimentar essa chamada enfermidade de uma maneira distinta, porque no fundo existe um enfermo, como cada um de nós assume esse processo, interpreta esse processo, interage com esse processo, e que aprendizado tiramos disso a uma certa altura. Bem, isso é importante porque, dependendo do temperamento de cada um de nós e da tendência de cada um de nós podemos potencializar, inclusive, sintomas ou situações, ou podemos mantê-las um pouco mais distantes da nossa consciência e, portanto, os nossos corpos, não físico, emocional e mental, podem atravessar aquele processo de uma maneira mais resiliente, com mais harmonia, com menor afetação ou com maior envolvimento e aumentando, digamos assim, eventualmente, o que nós conhecemos como um processo psicossomático. Não? Tem pessoas que, por exemplo, têm uma dor, têm uma situação qualquer, em algum lugar da sua experiência humana e corporal, e aquilo se transforma em um evento. Conhecem alguém assim? Não? Tem uma pequena dor, um pequeno incômodo, e aquilo vira uma novela quase, não vira uma situação que, eventualmente, de uma maneira um pouco mais simples, uma abordagem um pouco mais simples, mais neutra, poderia se resolver com maior rapidez. Não? Então, de novo, vamos tentar estudar e refletir juntos a nossa posição quando estamos atravessando alguma enfermidade e que nos colocamos como enfermos, e saindo ou buscando sair dessa posição bastante paralisante, talvez, que é o vitimismo, não? Ai, me dói muito, não consigo me levantar, não consigo andar. Pode ser real tudo isso, mas essa posição vitimista não nos coloca numa postura madura de aprender com a situação e fazer com que ela se dissolva o quanto antes, porque, afinal, estamos buscando uma vida saudável, um bem-estar, uma vitalidade, ou buscamos nos identificar com esses momentos de enfermidades e ficarmos presos aí. É uma reflexão. Bem. Então, sob essa ótica, nós podemos ver o indivíduo dentro das situações e não uma enfermidade no indivíduo apenas. Isso amplia muito a nossa liberdade de estarmos diante desse processo e mudar a nossa atitude e, eventualmente, começarmos a ver tudo isso de uma outra ótica. Não? E aí podemos nos perguntar, mas para que ver de uma outra ótica? De novo, se queremos ampliar a nossa consciência e, ao estarmos transitando em alguma situação que chamamos de enfermidades, podemos dissolver isso ou viver isso de uma maneira mais sóbria, mais sábia, mais inteligente, menos traumática. Não? E por quê? Porque se atravessamos isso dessa maneira, podemos ajudar alguém que está conosco em algum momento, atravessando uma situação semelhante. Não? Bem, os desequilíbrios, em geral, eles têm diferentes origens em causas e que podem ser em diferentes planos. Podemos ter, por exemplo, uma situação traumática, emocional ou mental, em algum momento de nossas vidas, e vejam, nem sempre um trauma gera uma eventual enfermidade no momento seguinte ao que experimentamos. Podemos ter tido um trauma quando crianças, quando adolescentes, e depois, na fase adulta ou mais madura, algo emerge e a origem está lá atrás, no plano mental ou no plano emocional, e algum gatilho no futuro desencadeia um processo que pode levar também a uma manifestação de sintomas. Temos a questão da hereditariedade, ou seja, uma tendência de cada um de nós, eventualmente, experimentar algum tipo de situação de enfermidade que vem de uma linha genética. E pode ser não apenas uma enfermidade física. Temos situações onde famílias têm um traço psiquiátrico, ou psicológico, ou emocional, ou de histeria, ou do que seja. Eventualmente, já temos ali uma tendência àquelas situações. Bem,
seja o que for e como for, sempre passa pela nossa consciência. Ou seja, aquilo toca a nossa consciência, toca a nossa experiência humana, e nós passamos então a interagir com alguma situação, com algum estímulo, seja um diagnóstico, ou um sintoma, ou às vezes não é nem ainda um sintoma, é um pré-sintoma, ou uma ideia, ou uma sensação de algo, porém, de novo, como interpretamos aquilo como uma enfermidade, praticamente atraímos aquela situação e somatizamos aquele estado através de uma enfermidade, não? Então é por isso que é muito importante a nossa atitude, como nós nos vemos e nos colocamos quando algo se aproxima de nós, não? E esse processo também, ele se passa pelo subconsciente, porque nós temos a nossa consciência humana, estamos aqui, em princípio, conscientes, mas no nosso subconsciente, estamos trazendo para esse momento toda aquela informação e código que recebemos no trajeto para cá, por exemplo. Então, vamos dar um exemplo. Estamos agora no trânsito, nos deslocando para cá, experimentamos, próximos a nós, não tem por que termos experimentado diretamente, um conflito, algum tipo de conflito, não? Ou um conflito verbal, um conflito no trânsito, ou o que seja. Essa experiência não ficou registrada na nossa consciência, porém no subconsciente, aquele código do conflito ficou ali. Percebe? Aquela informação fica no nosso subconsciente. E aí, se no transcurso dessas reflexões, alguma situação de conflito é ativada dentro de nós, esse código pode vir para o consciente e começar a gerar uma situação psicossomática. Imaginem quantas vezes por dia somos bombardeados, a palavra é essa, de códigos na vida coletiva, não? Tanto através do contato direto com as situações, como também através da tecnologia. Recebemos dezenas, ou eventualmente, em alguns casos, centenas de impulsos, sejam informações, convites, o trabalho com os sons, com a música, tantas coisas nos chegam por dia e vão parar aonde? Vão parar no nosso subconsciente, que acaba gerando uma grande confusão na nossa consciência. E a uma certa altura nos sentimos um pouco perdidos, ou sem uma referência, exatamente de nos sentimos um pouco desencaixados para usar essa palavra. Bem, e como dizíamos no início, nós estamos submersos na consciência coletiva, mesmo que não queiramos. Não? Então, o nosso plano mental, a nossa mente, ela convive com a mente de toda a humanidade e com o pensamento coletivo. Tanto assim que, muitas vezes, emerge uma situação em nossas vidas e o primeiro que sobe do subconsciente é algo que foi depositado pela consciência coletiva. Por exemplo, na época, no momento mais, chamemos de grave, da pandemia. Não? Relembrem, se alguém que já teve Covid, aquele momento onde fomos diagnosticados positivos para a Covid-19. Não emerge uma coisa de dentro, não? E essa coisa vem do subconsciente, do pensamento coletivo, com o medo da morte, o pensamento sobre a complicação de sintomas. Nossa, o meu vizinho viveu aquilo, a minha família, o meu tio, não? Perdi um ente querido com essa situação. Tudo isso vem do consciência coletivo. Então, é muito importante nós trabalharmos a nossa própria consciência para que o que venha do subconsciente tenha uma margem, não? E a nossa consciência possa ver aquilo em perspectiva. Aquele impulso emerge do subconsciente, porém estamos em perspectiva e abrimos ou não a porta para aquilo nos influenciar. Porém, se estamos um pouco desatentos nesse processo, o subconsciente acaba tendo um papel de muita influência em nós. E aí, cedo ou tarde, algum impulso subconsciente pode gerar em nós um medo. E porque o medo é algo que temos que dar muita atenção, não ao medo em si, mas a o sentido do medo dentro de nós, porque o medo nos paralisa. Sempre que uma situação de medo acossa, digamos assim, a nossa consciência,
nós nos vemos paralisados e um pouco ali, não, petrificados diante de alguma situação. Então, é muito saudável e muito importante nós vigiarmos a nossa consciência e nos perguntarmos, isso que eu estou pensando, isso que eu estou elaborando diante de qualquer assunto, mesmo diante do que nós chamamos de enfermidade, faz parte da minha consciência ou eu estou simplesmente refletindo ou sendo um espelho da consciência coletiva? Bem, uma enfermidade ou uma situação de enfermidade muito essencial que um ser humano maduro identifica dentro de si é a conexão com o sentido da sua própria vida. Já passaram por isso? Um dia nos perguntávamos, não, mas o que eu estou fazendo aqui, afinal? Não? Então, estamos aqui, somos adultos, já transcorreram 30, 40, 50 anos. E o que foi da minha vida? O que eu realmente construí? Em que momento eu estou na qualidade de vida que eu aspiro ter? Ou para onde foi a minha aspiração um dia? Aonde isso se perdeu? Que vento soprou aí e foi para algum lugar e já não consigo mais ter a perspectiva disso. Então, esse sentido para a vida, ele necessita ser reencontrado por todos nós, se queremos realmente ir tocar nesse ponto da cura interna e as nossas decisões. Porque, afinal, vamos construir o nosso destino, a nossa vida, o nosso caminho, o nosso futuro, ou vamos delegar isso à consciência coletiva? Nos perguntemos, não. Temos algum controle sobre isso? Persistimos diante das nossas prioridades? Não. E o mais importante nessa reflexão é o aprendizado que está por trás de um processo de cura que necessita ser vivido. Como dizia antes, muitas vezes experimentamos uma situação e que, de novo, não tem que necessariamente ser uma situação física. Pode ser uma situação, eu evito a palavra enfermidade, que ela tem um peso, não? Mas podemos experimentar um estado emocional ou mental que, eventualmente, alguém, em algum âmbito, chama de enfermidade, e aquilo vai e volta, porque precisamos aprender alguma coisa com aquilo, ou aprender alguma coisa com o estímulo que desencadeia aquele processo. Porém, se nós não nos perguntamos o que temos que aprender enquanto transitamos essas situações, eventualmente aquele aprendizado vai retornar com uma outra roupagem. Por exemplo, inevitavelmente, nós experimentamos através de situações menos harmoniosas ou através de alguns conflitos, alguma situação. E, eventualmente, isso vem para nos suscitar algum aprendizado, ou na nossa maneira de ser, ou na nossa maneira de nos relacionar com os demais, como nos abrimos para escutar os demais. Será que escutamos os demais? Será que num diálogo, pensem sobre o dia de hoje, em alguma conversa com alguém, realmente estamos ali interessados no que o outro estava dizendo? Estamos escutando profundamente aquilo, estamos dando atenção àquele processo? E será que os outros fazem o mesmo conosco? Estão ali abertos para nos ouvir? Então, nesse processo das relações, muitas vezes experimentamos alguns conflitos, e se não nos perguntamos o que temos que aprender com isso, eventualmente, no dia seguinte, aquela situação conflitiva pode acontecer novamente. Eventualmente, não com a mesma pessoa, mas com uma outra situação. E uma e outra vez estamos diante desse estímulo. Então, é muito importante nós refletirmos se queremos aprender com tudo que nos acontece para experimentar ou começar a experimentar essa cura interna e o que as nossas decisões têm a ver com tudo isso. Não. Porque seja o que for, estejamos vivendo, o processo estejamos atravessando, sempre tem um aprendizado, e quando tocamos esse núcleo do aprendizado, eventualmente, temos até experiências, aquela enfermidade se dissolve, porque o processo era para gerar um aprendizado, aprendemos algo através de alguma situação. Não? Bem. Então,
esses estados internos, não enfermos que atravessamos, necessitam, ou melhor, promovem ou poderiam promover em nós uma revisão da consciência, uma reavaliação do nosso próprio status como ser humano. Como estamos diante da vida? Quais são as nossas prioridades? Como nós nos vemos e vemos a vida? Quais são as nossas metas? E conseguimos sustentar os nossos valores diante dessa situação coletiva tão complicada, não? Tão complexa que a sociedade vive no dia de hoje. E um ponto importante é, se nós resistimos, não, a ingressar nesse processo da reflexão de por que estamos experimentando algumas situações, essa resistência, o único que faz é salientar, eventualmente, muitos sintomas e muitas situações. Porque se nós já estamos experimentando algo por algum motivo, não, mesmo que, em princípio, não saibamos, ou aquilo que nós chamamos de terapias, medicinas, curadores, seja qual for o intermediário do processo de cura, não, deve nos ajudar a refletir sobre o que está acontecendo no profundo, que eventualmente está criando essa condição para o estabelecimento de uma enfermidade, ou porque eu ingresso como um enfermo nessa situação. Sabem que no nosso corpo, quando nós temos uma situação de acidez em algum órgão, não, no nosso corpo, aqui temos 4 lugares, aqui na frente, viu? Por favor. Então, se temos um estado de acidez em alguma região do nosso corpo, aquilo é uma condição que é criada fisicamente para o desenvolvimento do que nós chamamos de uma enfermidade, por exemplo. E emocionalmente, nós também geramos uma acidez, com sentimentos negativos, não? Como, por exemplo, críticas, ou um sentimento de falta de sinceridade, falta de transparência, a tendência ao conflito, não? A ingratidão. A ingratidão cria um estado de acidez no nosso corpo emocional, por mais que não pareça. E a ingratidão não quer dizer nós não, eventualmente, agradecemos por algo de concreto que nos chegue. É uma atitude nossa diante da vida. Ou será que essa sabedoria intrínseca à vida errou ou erra? Ou será que tudo que está no caminho da nossa relação com essa vida maior é que está criando aí alguma desarmonia que gera eventualmente uma situação para uma enfermidade? Então, falsas expectativas, tudo isso cria em nós um ambiente correspondente à acidez, não? Que, por sua vez, fisicamente, pode ser um ambiente para muitas enfermidades. Os ciúmes, a não aceitação de si mesmo é uma condição ácida para nós mesmos. E por que não se aceitar? Baseado em que nós temos que ser igual a alguém ou igual a algum padrão? De onde sai isso? Já se perguntaram? De onde saiu isso? A minha felicidade, a minha paz depende da aceitação coletiva? Onde estamos? Nossa dignidade está muito além de tudo isso. Não? Bem, estados emocionais que estão aí muito à flor da pele do coletivo, como a indignação, a ira, não é assim? A intolerância, a falsidade. Tudo isso é uma condição de acidez que a sociedade hoje, infelizmente, praticamente cultiva nas relações, e nós temos que tomar uma decisão. Vamos aderir a isso, como se nada, ou vamos resistir no bom sentido e tentar não imprimir aí aquilo que acreditamos, o ser humano que queremos ser, ou que acreditamos querer ser, não? E, portanto, caminhar na direção de uma cura interna. Esses estados, essas situações, de novo, considerando-nos como enfermos,
transitando em enfermidades e não nós como vítimas de enfermidades. Vamos tomar um pouco mais de consciência e de compromisso com o processo. Afinal, estamos aqui para trabalhar a cura interna e as nossas decisões, que têm um poder, hein? Nossas decisões têm uma força interior e um poder muito mais amplos do que, em princípio, podemos crer. Então, isso acontece e deve convergir para um aprendizado e para momentos de síntese. Temos que aprender a fazer sínteses, porque, como dizíamos antes, a sociedade em geral ela vai insistindo em postergar os processos de síntese e praticamente estimula a continuidade de estados negativos. Já viram isso alguma vez consigo mesmo? Já transcendemos alguma situação, chamemos aqui de enfermidades, e algo em nós, ou algo no coletivo, insiste em reafirmar aquela situação. E ficamos ali estacionados, presos, paralisados, num estado que não nos permite nem mesmo crer que já estamos liberados daquilo. É um estado bastante enfermo, sabe? Que está aí no coletivo e que nos influencia, bem ou mal, indiretamente. Bem, qual o papel do que nós chamamos de intermediários, não? A medicina, seja natural, alopática, infinitas vertentes que existem, chamemos de cura, ou de terapias, ou de medicinas, elas existem, e se elas existem, aliás, é porque benéficas são para algum tipo de processo. E já devem ter visto como cada um de nós tem mais ou menos afinidade, responde mais ou menos rapidamente a um tipo de situação. Eu posso dar aqui o meu exemplo, não, pessoal. Eu vou muito bem com a medicina chinesa e com a acupuntura. E eu faço autoaplicação. Eu coloco uma agulha e, em segundos, o meu sistema muda. Tem pessoas que colocam 30, 50 agulhas, ficam, às vezes, horas em sessões e não conseguem ter uma resposta. Isso quer dizer que cada um de nós necessita pesquisar e observar que tipo de terapia, que tipo de ajuda, que tipo de medicina ou que combinação de estímulos faz bem para si, não? Porque isso existe também. Muitas vezes, por uma via, aquilo não dá certo, e por um outro tipo de estímulo se desencadeia todo um processo de harmonização, de equilíbrio, de amenizar sintomas, simplesmente por mudarmos o tipo de estimulação. Então, é muito importante nós, nesse contexto aqui de reflexão sobre a cura interna e as nossas decisões, temos presente que, eventualmente, se algo não funcionou conosco ainda, por que não tentar, então, uma outra via, um outro estímulo? Porque, no fundo, se trata de criar uma ambiência, uma condição, para que nisso que nós chamamos de personalidade, que é esse conjunto integrado entre o nosso ser físico, concreto, nossas emoções, sentimentos, a região do nosso pensamento e a nossa dimensão interior. Então, temos que reconstruir essa ligação, alinhar essas dimensões para ingressar nesse processo que chamamos de cura interna. E vários estímulos podem concorrer para isso, não ajudar e se complementar para chegarmos nesse ponto de reencontrarmos esse alinhamento e ali vemos novamente a nossa vida, chamemos assim, relativamente organizada. E a partir daí, nossas decisões, porque, de novo, associamos o processo da cura interior e as nossas decisões, porque tanto o processo prévio a um estado de enfermidade, durante o processo experimentamos a enfermidade, e o processo para onde nossa vida se encaminha depende de nossas decisões. E como dizia antes, muitas vezes nossa postura diante do que nós chamamos de enfermidade, ela pode mudar completamente o desfecho daquela situação. Mencionava ali o tema da Covid, e poderia dar outros exemplos também. Então, se nos damos ao luxo, como dizemos, não, de absorver um pensamento coletivo, e aquele peso diante que nós experimentamos, eventualmente, essa nossa decisão,
ela vai determinar um tipo de aprendizado. Se eu me coloco ali proativo para colaborar com o processo, aprender com esse processo, como dizíamos, não, aquilo pode ser um processo muito mais harmonioso. Porque, vejam, quando nós experimentamos ou transitamos, ou nos colocamos nessa situação de enfermos, digamos assim, aquilo tem um aprendizado para nos trazer e tem um ciclo para ser vivido também. Muitas vezes aprendemos rápido algo que nos acontece mental, emocional ou fisicamente, mas a enfermidade em si, ela tem um ciclo também. E não adianta insistir muitas vezes, aquilo tem um ciclo, não? Então é muito importante também nos apaziguarmos um pouco diante disso e sabermos que, se ingressamos em alguma experiência como essa, saber que aquilo tem um ciclo. Aquilo teve um início, uma origem, tem o seu desenvolvimento e terá o seu desfecho, cedo ou tarde. E muitas vezes também cuidamos muito de diagnósticos um pouco precipitados, não? Que muitas vezes são bastante equivocados. Nós temos experiência direta, tenho experiência direta com diagnósticos infelizes, não? Não, esse câncer de pele, por exemplo, é incurável. Daqui a um ano, por algum motivo, em alguma região do corpo, uma cirurgia mais drástica será necessária. Esse indivíduo vai para uma outra abordagem, faz um trabalho com a alimentação, com aromas, com a música, e em 3 meses não tem mais nada. Como assim que em um ano o processo ia ser aquele? Então temos que ter muita humildade diante desse processo, muito cuidado, e de novo, nos blindarmos, para usar uma palavra bem concreta, nos blindarmos com uma fortaleza interior, de podermos interpretar, dialogar, estarmos diante dessas situações com um pouco mais de calma, com um pouco mais de neutralidade, para que aquele impulso não desse estado enfermo toque aquele aspecto na nossa consciência que deve tocar, e quando tocar aquele aspecto, ele começa a fazer o caminho de volta. Percebe? Aquilo toca a nossa consciência, desencadeia um processo que nós chamamos de enfermidade, aquilo vai ter um processo de aprendizado, por isso já movimentou a minha consciência. Por exemplo, na medicina chinesa, em outras medicinas, se associam estados emocionais e mentais com os órgãos do corpo. Então, se nós temos eventualmente uma tendência à indignação, ou à ira, ou à raiva, eventualmente nosso fígado pode experimentar alguma situação, ou os nossos olhos, algo em nós pode experimentar uma sintomatologia. Muito bem. Se em algum momento eu me dou conta disso, e na minha consciência eu já percebo que esse tipo de reação emocional e mental não corresponde à minha consciência, eu necessito amadurecer e transcender esses exemplos mencionados aqui, aquela enfermidade começa a viver um processo de solução, naturalmente, porque o estímulo já tocou a minha consciência, eu já compreendi aquilo, já estou colaborando com aquele processo. E aí, seja que medicina for que eu for utilizar, aquilo é só um processo cíclico que vai terminar cedo ou tarde, que na minha consciência eu já resolvi aquele processo. Não sei se faz sentido para vocês. Bem. E vamos agora para a segunda e última parte da palestra, que é como, ou melhor, se já nos recordamos daquele momento que percebemos que temos que tomar uma decisão. Não sabemos sobre o quê, de onde vem esse impulso. Decisão sobre o quê? Apenas sabemos que é momento de tomar uma decisão. Não? Isso ocorre também em momentos cíclicos na nossa experiência humana, especialmente a cada setênio. Em princípio, a nossa experiência humana faz uma síntese, e ali percebemos que temos que tomar uma decisão e delinear um horizonte para o próximo ciclo de, em princípio, 7 anos. E percebemos também que algo eventualmente em nós está ou fora de lugar ou fora de proporção. Então emerge algo em nossa vida diária, ou no convívio com a família, ou no âmbito social ou profissional, e percebemos claramente que aquilo perdeu de proporção. Estamos dando muita atenção ou muita importância a algo que
para nós não faz muito sentido mais. Já experimentaram isso? Então é o momento de tomar uma decisão, redimensionar a proporção de algo, e o parâmetro disso é a nossa meta e quais são nossas prioridades. E vejam, aqui eu volto ao tema da consciência coletiva, não? Porque a consciência coletiva, ela tem muita força. Nós podemos pensar, não, eu não tenho influência coletiva. Observe-se bem, hein? Observe-se bem. Então, isso tem tanta força que começa a condicionar a minha maneira de pensar, minha maneira de interpretar, minha maneira até de interpretar, ou melhor, de experimentar algo que se passa comigo. Não? Então, percebemos a presença de uma desarmonia em nós, não? Mesmo que externamente pareça tudo bem, e algo em nós suscita ou empurra ou nos pressiona para tomar uma decisão. E se nesse momento tão importante em nossas vidas, e que acontece muitas vezes, hein? E temos que estar atentos que muitas vezes passa diante de nós e nós nos resistimos a ver, porque acabamos nos acomodando de alguma maneira e achamos que tomar uma decisão vai dar trabalho, teremos que nos transformar ou mudar algo em nossas vidas, porém, para melhor, por que não? Não? Bem. E também nos damos conta que temos que reencontrar algo que perdemos em algum momento. Já se viram também diante dessa situação? Olhamos para dentro, mas aquilo que eu tinha de tanto valor, tão importante, aquilo para onde foi? Quando e como isso se desenvolveu? Como reencontrar isso e retomar isso? Porque, afinal, de novo, temos que construir nosso futuro. Estamos aqui fora da cronologia, hein? Temos que reconstruir o nosso amanhã. Que dia queremos ter amanhã? Que qualidade de vida queremos ter amanhã? Não precisamos colocar a longo prazo, não. Colocamos amanhã. Está próximo. Está aí, ao nosso dispor. Não? E uma pergunta que podemos fazer é, baseado em que tomamos decisões? Tomamos decisões e critérios que vêm de fora de nós, ou uma combinação de estímulos no que vem de fora de nós e o que está na nossa própria consciência, ou realmente fazemos prevalecer a nossa consciência e, portanto, estamos em paz. E aqui não importa muito, eventualmente, tomar uma decisão que, por algum motivo, não dê certo em seguida. Porque se amadurecemos no processo, costumo dizer o seguinte, o mais importante na tomada de decisão não é a decisão em si, é o amadurecimento na tomada da decisão, porque isso vai me obrigar, ou vai me ajudar, melhor dizendo, a reunir os melhores elementos em torno de algum assunto, fazer uma síntese e tomar uma decisão. E mesmo que eventualmente, por alguma circunstância ou interferência, aquilo não dê certo, o não dar certo pode ser também uma interpretação. Eu vou estar profundamente em paz, vou estar fortalecido, porque eu amadureci o processo de tomada de decisão. E aqui que se entra a ponte entre a cura interna e as nossas decisões. E por quê? Qual é o sentido disso? Porque a cura interna, como dizia, é essa reconstrução, não, desse alinhamento entre os diferentes núcleos da nossa própria consciência. Porém, se decidimos superficialmente, se embarcamos no pensamento coletivo, se não refletimos ou não buscamos ver de uma outra perspectiva. Quando eu cheguei aqui, eu girei esse vaso de rosas e busquei o melhor ângulo, que no meu entendimento ofereceria a vocês a melhor perspectiva dessas rosas. Se eu virar ao contrário, será uma outra perspectiva. Então, por que não com os assuntos, com as nossas decisões, podemos também tentar ver de outra perspectiva e tomar uma decisão, mas teremos amadurecido o processo, percebe? E não superficialmente ir lidando com as situações como se elas não trouxessem depois uma repercussão. E um dia, infelizmente, eventualmente, experimentaremos uma sensação ou um sentimento de frustração. E não será uma frustração por um resultado externo, mas uma frustração por não termos amadurecido corretamente as nossas decisões. Percebe? É muito diferente, não?
Porque quando amadurecemos esse princípio, nós vamos consolidando os nossos valores, não em princípios, e aspirações de vida, de tudo, seja o que for, e vamos sendo um ser humano íntegro e relativamente livre, e não condicionado sempre por um padrão que vem de fora de nós, seja qual for o padrão, em qualquer âmbito, na sociedade com a qual compartilhamos. Bem. Qual o papel da dúvida no processo da tomada de decisão e o que isso tem a ver com a cura? Não? Estamos aqui falando da cura interna. Não? A dúvida, ele é uma situação própria do mental concreto, não? Esse mental que raciocina e onde habita o que nós chamamos de dualidade. E a dúvida, ela é muito importante porque justamente ela nos coloca diante de situações aparentemente opostas e contraditórias. Mas se nós buscamos nos retirar, não da linha da dúvida, nós podemos observar em perspectiva e ver o que está bem desse lado e o que está bem também desse lado. No meu entendimento, o que Buda pregou como caminho no meio, ele não foi totalmente bem compreendido. Porque muitos interpretam o caminho do meio como ficar em cima do muro. Não vou para cá, nem vou para lá, fico ali no meio e estou bem, já que Buda disse isso. Não, não. É o contrário. Buda nos pedia para estarmos ali numa posição de neutralidade, para podermos absorver o que é de positivo e nos valha, tanto daqui, quanto dali, quanto de acolá, fazemos uma síntese, tomamos uma decisão. Percebem como o caminho do meio é algo muito mais amplo e muito mais desafiador, hein? Porque a tendência da mente concreta é se polarizar, não é assim? Não, eu não concordo com tal coisa, não é? Ou eu não aceito tal coisa. Você pode não aceitar relativamente, mas será que dentro daquilo não tem 12% que você poderia se valer para você poder aprender e evoluir e assimilar algo de bem daquilo? Então, essa tendência extremista, digamos assim, da nossa mente concreta, necessita ser curada e educada para que nós possamos aí absorver ao máximo da nossa experiência, que é riquíssima. Como eu dizia anteriormente, nós, hoje, eventualmente, tivemos já diálogos talvez com dezenas de pessoas. Se perguntem antes de dormir, será que eu escutei cada uma dessas pessoas realmente? Ou dessas 30 conversas de hoje, será que 5 eu não tinha nada para aprender com ninguém? Será que eu não tinha nada para absorver desse indivíduo? Será que o meu interesse pelo que o outro tinha que dizer também não ajudaria a puxar do outro o seu melhor? Percebe que a nossa vida pode mudar completamente por uma perspectiva diferente. Não vai mudar nada eventualmente externamente, muda a nossa atitude, a nossa busca, não. Isso é uma decisão que temos que tomar. Que qualidade de vida e de relações queremos ter? Relações entre nós, humanos, relações com a vida em si, com as situações. Não. E um aspecto muito importante na cura interna é a seguinte reflexão. Muitas vezes queremos nos livrar de um sintoma, não é assim? Por algum motivo. E ali, naquela situação, como dizia antes, está me estimulando a aprender algo, ou a deixar tocar a minha consciência, alguma transformação que necessito viver. E se eu fico liberado daquele sintoma ou daquela situação antes da hora, ou antes de ter resolvido aquela situação, aquilo vai promover alguma limitação, porque dependendo da minha decisão interna, vocês sabem que dentro de nós habita, não? A nossa consciência, que é algo bastante profundo e que muitas vezes tem uma força que vai além da nossa decisão humana. Já se viram nessa situação? De perceber algo mais amplo do que nós mesmos, como pessoa humana, como consciente, concreto, e que nos coloca naquilo e que, não, você necessita experimentar essa situação. Aqui tem um aprendizado. Você necessita viver isso, não? Então, muitas vezes, esse aparente limite imposto, digamos assim, por alguma situação, também pode ser um termômetro da consciência, da coerência da minha consciência e com o que eu consigo viver. Então, se nós pudéssemos ver
esses estados não que nós atravessamos, que chamamos de enfermidades, dessa perspectiva, eventualmente nós poderíamos aprender muito mais rápido, através do que nos acontece, transcender aquela situação o quanto antes, e mais do que tudo, podemos ajudar os demais também a resolver aquelas situações, abordando dessa perspectiva. Bem, qual a diferença ou a distinção entre a indecisão e a dualidade, não? Que muitos de nós, por um processo de imaturidade, nós não buscamos sintetizar o que nos acontece, extrair daí o melhor daquela experiência para terminar aquele ciclo, seja qual for. Então, como nós nos demoramos muito a fazer essas sínteses, emerge em nós esse sentimento de indecisão. Então, por isso que insistia nessa necessidade de nós amadurecermos o processo, tomarmos decisões, para que aquilo possa realmente ser algo feito bem conscientemente. E bem conscientemente também, portanto, será o passo que eu vou dar e a solidez daquele passo para construir o caminho que eu acredito ser correto para mim. Então, esse tema da cura, ele pode ou poderia ir por diferentes direções, em muitos níveis. Para essa palestra, essa era a abordagem que queria compartilhar com vocês, especialmente o tema da cura interior, a cura interna, as nossas decisões e essa possibilidade de nós podermos não enfrentar do ponto de vista conflitivo, mas estar diante de, estar de frente a essas situações de enfermidades que, de novo, no fundo nós nos tornamos enfermos atravessando as situações porque existe o enfermo e não exatamente a enfermidade. Porque, de novo, senão todos nós, diante do mesmo estímulo, teríamos a mesma enfermidade, da mesma maneira, e aquilo seria um protocolo para aquela situação. E não é assim, não? Podemos ter o mesmo estímulo, a mesma situação, eventualmente, um de nós está ou imune àquilo por algum motivo, ou não deve, ou não necessita aprender através daquela situação. Sim? Muito bem. Em geral, as palestras são dessa duração, 50 minutos, e agora sempre abrimos para perguntas, para interagirmos um pouco, e podemos também atender às suas inquietudes diante desse tema da cura interna em nossas decisões. Ficamos à disposição, temos um microfone, por favor, se pudesse fazer a pergunta no microfone, para que fique registrado na gravação, e depois também, todos que vão assistir, amanhã será transmitido no canal do YouTube, temos centenas de pessoas que acompanham essas palestras, posso então também perceber as perguntas. Fique à vontade, não? A primeira pergunta sempre demora um pouquinho mais, depois se alguém se anima, as outras fluem mais rápido, não? Se puder falar bem perto. Boa noite a todos. Eu chamo-me Luzia. É a primeira vez que tenho contacto com uma palestra e consigo, Frei. Mas gostaria de saber o seguinte, porque falou de enfermo, enfermidade e vitimismo. Eu gostaria de saber como é que nós passamos, há uma parte em que, quando estava a falar dessa situação, passamos de enfermos para vítimas, não é? Porque se nós somos enfermos, assumo automaticamente que temos alguma enfermidade. Mas depois diferenciou esta questão da enfermidade, do enfermo e do vitimismo. Eu queria saber quando é que nós realmente estamos num estado de vítimas ou quando é que nós somos realmente enfermos e quando é que... Porque eu fiquei com a sensação de que esta enfermidade poderia ser algo do nosso subconsciente, não uma coisa existencial e real. Então, eu realmente gostaria que me explicasse isso
e como realmente nós podemos destrinçar isso ou saber que nós estamos nessa situação, porque nós somos, deparamos-nos muitas vezes com situações, e como disse, do contexto coletivo. Eu percebi que estava a falar daquilo que é externo à nossa realidade interior, são as informações e tudo mais. Como é que nós realmente conseguimos perceber que são estas situações ou estes contextos que nos estão a causar estas enfermidades ou nos estão a tornar enfermos? Muito boa pergunta. Nada nos acontece por acaso, não? Nada nos acontece sem ter um sentido profundo. Então, o vitimismo, ele é muito ligado a uma passividade e uma situação de se sentir um pobre coitado, como se diz no Brasil, não? Então, sim, nós somos vítima de uma situação, mas vítima no sentido de estamos experimentando aquela situação, e não no sentido de estarmos totalmente passivos ou suscetíveis ao que aquilo nos traz. Então, o vitimismo é muito mais uma posição nossa do que uma posição de uma coisa que nos aconteça concretamente. Por exemplo, pode eventualmente acontecer algo no coletivo, no exemplo que você deu, não? No seu âmbito social, por exemplo, ou de moradia, por exemplo, que gere um sentimento de tristeza no coletivo e que não tem uma causa real. Seja uma interpretação de alguma situação ou uma situação deflagrada por alguém. Nós não somos obrigados a ingressar naquele estado, certo? Não estamos obrigados. Aquilo nos chega, podemos interpretar aquilo, criar a nossa relação com aquilo, e a partir do nosso entendimento daquilo, tomar uma posição. E não ficarmos vítimas de um sentimento que não é nosso sequer. De uma depressão, de uma coisa negativa, uma abordagem negativa. Qualquer coisa que aconteça, que não seja exatamente nosso, não somos obrigados a nos tornar vítimas daquele impulso. Agora, existem enfermidades que são físicas. Se nós tocamos num vírus da Covid-19, não por algum motivo, ou entramos em contato com alguém fisicamente, aquele vírus entra em contato com o meu corpo, desencadeia o processo da enfermidade, eu me transformo num ser enfermo nesse contexto, mesmo assim, não tem por que eu me tornar um vitimista, ter uma atitude vitimista, entende? Ah, pobre de mim, porque estou com isso? Não, isso é uma atitude vitimista. Outra coisa é eu ser vítima de Covid, tá, mas e daí? Vou viver aquele processo e pronto, aquilo tem que ir até um certo ponto, o mínimo possível, o mínimo necessário, aliás, se possível, e que eu possa aprender o quanto antes com aquela situação. Então, o vitimismo é mais uma posição que nós nos colocamos, não? Interpretando tudo, em geral, maior do que aquilo é, ok? E nos colocando numa posição de passividade e de piora, e não de recuperação, e não de uma interação positiva e construtiva. Pois não. Isso não implicaria ter um controle maior sobre nós mesmos, sobre as nossas emoções? Claro, totalmente. De um certo ponto de vista. O controle é uma palavra muito forte, não? Muito forte. Então, vamos ter cuidado com essa palavra. Nós estamos aqui como seres humanos para gradualmente nos educarmos e temos um processo de contenção gradual de algumas reações. Nós não podemos controlar nossas reações. Nós podemos ser um ser eventualmente muito pacífico, e um dia, por mais inadvertidamente que nos pareça, temos uma reação de ira e não sabemos nem de onde vem aquilo. Então, não podemos controlar o processo, podemos conter o processo, educar o processo. Ok? Então, é mais uma atitude positiva nossa e não uma atitude negativa que o vitimismo nos traz, de nos colocar passivos e um pouco, realmente, no lado de negatividade diante de algo. É uma posição de vitimismo. Não é nada saudável isso, viu? Pois não. Boa noite, meu nome é Júlia Gameiro e há uma pergunta muito simples que eu queria tentar perceber. A consciência coletiva, na realidade que nós estamos hoje, na sociedade enferma que nós estamos hoje, não está intrinsecamente ligada ou à consciência individual de cada um, e fazendo com que ela fique submersa à consciência coletiva? É uma mão dupla. A consciência coletiva só existe pela soma das consciências individuais, certo? Mas o coletivo cria
uma consciência própria, digamos assim. Cria um processo coletivo que nos influencia muito. Não podemos andar na rua, por exemplo, olhamos por dia quantos outdoors? Quantas placas de lojas olhamos por dia? Quantos estímulos, compre aqui, faça isso ou faça aquilo, por dia nós recebemos. Esses códigos todos vão para o nosso subconsciente. E um dia você quer comprar um vestido e você não sabe nem por que, de onde vem aquilo, você não tem necessidade de vestido, você não tem dinheiro para comprar o vestido. Desculpe, você não quer o vestido, você não precisa de vestido, mas você compra o vestido. De tão forte a consciência coletiva é. Por isso que eu dizia, o processo não dessa blindagem individual passa por esse alinhamento do nosso próprio ser, da nossa própria identidade interior. E essa pergunta, o que eu necessito? Eu não tenho por que ir num shopping e sair com... Veja, já passou pela experiência? Creio que sim. Você vai me responder. Você vai no mercado comprar papel higiênico. E você sai com o carrinho cheio de compras. Não é menos o papel, eventualmente. Não? E talvez nem nos perguntemos por que eu estou levando tudo isso. Porque ao longo dos seus meses anteriores ou anos anteriores, você recebeu um bombardeamento de informação de que aquele sabão em pó vai deixar a sua roupa muito limpa, de que aquele sabonete vai lhe deixar com uma boa situação, de que aquele alimento faz bem para um familiar. E quando você vê, você tem o seu carrinho cheio. E assim por diante, hein? Muitas outras coisas. Então, de novo, temos que definir prioridades, temos que interagir, somos seres absolutamente sociais, não estamos aqui estimulando nenhum processo contrário a isso, mas temos que definir se queremos reencontrar um sentido real para a nossa vida, para a nossa existência aqui, hoje, aqui e agora, e o processo contrário, introjetar no coletivo um comportamento, um padrão de conduta evolutivo. Pois não. Mas isso não nos vai levar para sermos pessoas se nós estivermos unicamente a pensar no que é prioritário para nós, o que é que nos vai fazer bem, não nos poderá tornar seres egoístas? Muito boa pergunta, veja bem. Um princípio como ser humano é o bem comum. Se você tocar realmente dentro de si, a sua prioridade, você vai sempre descobrir o que você faz não é só para você. Que, inevitavelmente, quase que naturalmente, todo bem ou todas as prioridades, estamos falando aqui em valores também, não apenas em coisas concretas, certo? Bom, vamos lá, em coisas concretas então. Uma profissão, por exemplo, desenvolvimento de uma atividade. Se aquele é para o bem da sociedade, isso também é benéfico. O ponto é quando entra algo que apenas faz esse movimento para mim mesmo, aí sim o egoísmo. Mas cada um de nós tem um dever, é muito mais do que um direito, tem um dever de descobrir o que veio fazer aqui. É uma pergunta básica. O que estamos fazendo aqui, qual que é a minha vocação, percebe? É diferente de ser egoísta, é um direito que nós temos, um dever que nós temos. E você tocar esse ponto dentro de você, em seguida o que você faz é benéfico para o outro. Não tem como ser diferente. Obrigado. Olá, boa noite. Boa noite. Peço desculpas primeiro pelo sucedido a todo mundo. Eu sou Nádia Brock, algumas pessoas aqui conhecem-me. Na verdade, o que o Frei esteve aqui a explicar é literalmente a minha jornada nos últimos 7 anos, na verdade, e estou a passar agora um momento de crise, confirmando exatamente todas as palavras que você tem falado. Quero aqui contextualizar um pouco, porque acho que faz sentido, talvez, a praticidade de muita coisa que eu, na minha prática clínica, vejo dificuldade em trazer isto. Eu sou médica. Eu vim da medicina convencional, habituada só a trabalhar o corpo, depois de um momento de catarse, não é? Percebi, não, calma aí, isto é corpo, mente e espírito, senão não faz sentido. E, na verdade, a questão é exatamente essa. O que nós sentimos, as nossas emoções, os nossos traumas, os nossos dramas vão co-criando a nossa realidade. E isto não tem como fugir. A questão é a percepção disto, não é? Nas minhas pesquisas tem sido... Pelo menos na minha percepção, eu consegui identificar, porque isto é literalmente um propósito, quase que me persegue, eu não durmo se não conseguir descobrir
na minha percepção, estas programações vêm de 3 fontes, não é? A ancestralidade, a gestação e os primeiros 7 anos de vida da primeira infância. E, literalmente, depois ficam ali determinados bloqueios do comportamento que ou a pessoa se torna efetivamente consciente e, como o Frei Luciano falou, a gente está tão no automático, no padrão de rato na roda, em que acorda, vai trabalhar, vai para casa, come, dorme e continua. Não é? E depois é levado por instintos de triggers para fazer gatilhos para as pessoas terem determinados comportamentos. E há uma dificuldade da consciência. O que eu vejo, o que eu me percebo efetivamente é a pessoa quer mudar, a pessoa quer a cura, até inicia o processo, mas rapidamente volta à programação anterior e esquece-se de todo o processo, de todo o benefício. Claro que eu trago aqui a meditação, o treinar a consciência, o autocuidado, o olhar para dentro, a importância da aromaterapia e de uma data de outras práticas, mas como tirar a pessoa da armadilha do inconsciente? Porque a pessoa fica sempre no consciente coletivo e não fica no meu autoconsciente. E fico aqui na dúvida, né? Se o nosso inconsciente são 80%, 95% do nossa realidade, a não ser que a pessoa tenha práticas habituais de meditação, no mínimo 20 minutos por dia, para realmente a pessoa estar consciente, praticar o mindfulness. Como é que a pessoa solta-se? Porque eu mesmo, estando na prática constante, consciente, vêm padrões que vêm de gatilhos, de traumas constantes. E outra questão grande, como a pessoa se libertar de um trauma que causa um impacto emocional forte, a pessoa fica literalmente numa armadilha emocional que, por mais consciência que tenha, aquilo fica ali, não é? Bom, foram várias coisas, não? Então, A minha cabeça presta tempo. teria que fazer outra palestra. Mas vamos a ter um ponto importante, que é o tema do trauma, por exemplo, tá? Então, pegando um pouco, eu respondi para Luzia. É o tema que nós não temos controle sobre isso. E isso nos causa muita sensação de impotência. E aqui temos de entender bem como funciona, digamos assim, para não nos desestimularmos de trilhar algo que tem que ser simples. As soluções mais reais têm que estar ao alcance de todos, serem simples, serem imediatas e serem possíveis. Nós não se sustentam e sempre dependem de algo que vem de fora de nós. Então, veja bem. Como dizia também para Júlia. Se nós vamos para dentro e fazemos essa pergunta, não, que eu estou fazendo aqui, e que eu tenho que aprender nesse momento, com esse trauma, com essa situação. Isso começa a nos colocar um pouco em perspectiva dessa situação. Não vou conseguir estar vendo na primeira vez. Na primeira, eu vou ficar em perspectiva 7 centímetros. Analogamente, na consciência, as medições são outras, não? Segunda vez que aquilo volta, eu estou um pouquinho mais em perspectiva. Um dia, eu mudo de anel. Porque a nossa consciência, o nosso movimento de relação com tudo isso, é como se fossem vários anéis, ok? Então, se nós persistimos nessa busca, um dia nós mudamos de anel. E ao entrarmos no outro anel, o que se passa no outro anel começa a ser visto em perspectiva. Então, já não desencadeia tão facilmente o processo como anteriormente. O gatilho tem um pouco mais de dificuldade de se ativar, porque eu já mudei de anel. E esse processo é um processo de cura também. Esse que eu acho que é uma mudança de paradigma diante do processo de enfermidade. O processo de eu estar enfermo, ele é parte já da cura. Ele é parte do processo de cura. É uma questão, às vezes, de ritmo, de ciclo, de velocidade e da minha interpretação. Eu conheço pessoas que tinham um câncer de mama a uma certa altura, muito bem. Fizeram o processo inteiro, fizeram a cirurgia, e a consciência estava presa no tema do vitimismo. Se passaram 10 anos e a pessoa quer porque quer encontrar que ela ainda tem câncer de mama.
É o contrário. Você não consegue desativar aquele gatilho. Ninguém tem esse controle, nem quer fazer isso. Mas, digamos, a pessoa nem consegue se ver numa situação em que ela mesma quer gerar uma situação, porque o estar enfermo para ela criou uma condição, não vou dizer de masoquismo, mas de um bem-estar. Ela recebeu atenção, chamou atenção. Tudo isso existe, percebe? Então, doutora Nádia, não é um processo linear e nem uma resposta plana, ok? No fundo, cada enfermo é uma situação, cada enfermidade de alguém é uma situação e tem que ser tratado individualmente. Como sair disso? Quando, fazendo o exercício ali, como falei com a Júlia, de você encontrar e aprofundar nessa pergunta, que deve ser contínua. Essa pergunta que eu estou fazendo aqui não é um exercício. Então, hoje, 21h30, eu vou fazer o exercício de perguntar o que eu estou fazendo aqui. Isso vai ter uma repercussão relativa. Se eu mantenho na minha consciência esse exercício de descobrir o que eu estou fazendo aqui, eu começo a meditar automaticamente. Por quê? Eu começo a olhar minha vida em perspectiva e o sentido começa a se delinear no meu horizonte. Começo brincando de quebra-cabeça. Aqui, você não tem quebra-cabeça aqui? Aquele jogo, não? Minha vida começa de um retalho, começa a delinear um horizonte e começa a ganhar sentido. Então, é um processo bem amplo. Não? Eu costumo dizer o seguinte, minha resposta não tem um ponto final, são 3 pontinhos. Sim. Porque depois o processo continua dentro de cada um, porque senão seria muito monótono, não? Sim, depois falo. Na verdade, na minha prática clínica é muito linear. Eu, literalmente, praticamente, eu via que há fármacos tão redundantes, tão desnecessários, que é só mudança da alimentação, mudança de hábitos, de rotina, práticas de mas talvez, autoobservação. Desculpa me interromper. Sim, diga. Ganhe tempo com isso. Pergunte direto. Olha, escute, você está experimentando tal coisa. Se pergunte, o que você tem que aprender com isso? Por que vai e volta? É aquilo vai e volta, não se resolve nunca. Promova com os seus pacientes essa pergunta. Escuta. Não, eles, os que conseguem efetivamente, fazem. Mas o que é que há? Há procrastinação, porque mudar de hábitos, mudar de rotina dá trabalho. Então, eles vão para o caminho mais fácil, que é o que o conhecido. Entram no automático e largam o consciente, porque o consciente há um esforço que as pessoas não estão habituadas. Claro. O estar nos 5% as pessoas não estão habituadas, é mais fácil estar nos 90% no inconsciente. Então, as pessoas pegam, começam, sentem algumas melhoras e não terminam sequer o tratamento porque acham que já estão boas e nem sequer aprofundaram, nem sequer conseguiram instalar os bons hábitos. Por isso a palestra diz, a cura interna e as nossas decisões. Então, Olha, quem decide dessa maneira está construindo o seu futuro. E a gente tem que respeitar a decisão dos outros também, não? Cada um no seu processo interno. Na sua escola, é. Mas a mim realmente custa-me ver, tipo, estás a meio ainda. Mas aí tem o seu aprendizado também, hein? Exatamente. Isso. Tem Largar aí. o controle, Pronto. que eu consigo perceber que me sinto tão responsável por todos que entram na minha vida. Do tipo, falta. Claro. Mas tem o seu aprendizado. É. Não, mas tem a ver com a minha prática clínica. Foram 10 anos em cuidados intensivos, literalmente eu sou obrigada a controlar tudo, não é? E então aqui estou a aprender, lá está os meus processos de catarse, a aprender a soltar. Pois é. Oi, Luciano, sou Emília Godinho. No início da palestra disse-nos que há um aprendizado por detrás de cada situação, mas há aquela questão de nós querermos ajudar e, independentemente de tudo, nós não conseguimos deste aprendizado resolver as questões. Às vezes ainda nos prejudicamos mais ao tentar ajudar. E ficamos nós com toda a sobrecarga. Veja, isso também é um aprendizado. Tem um dito no Brasil que é assim, que de boas intenções tem um lugar aí que está cheio, né? Então, nós temos que ter a boa intenção e também saber o seguinte, temos que respeitar muito que o outro está fazendo um aprendizado. O outro está vivendo algum aprendizado, e eu vi isso na minha pele, com meu pai, por exemplo. Por mais sofrimento que ele estava em um momento,
A minha presença era ser solidário com a situação dele e estar disponível para colaborar com o aprendizado dele. Mas eu não teria nem o direito, pode parecer o contrário, hein? Eu não tinha nem o direito de interferir no aprendizado dele. Nós temos que respeitar muito esse processo, que o aprendizado de um processo, do que nós chamamos de enfermidade, ele é muito amplo. Porque muitas vezes é uma síntese de um conjunto de inúmeras situações. Então ali é como se ganhar na loteria. Não é masoquismo, hein? Mas é é uma oportunidade de você aprender com aquela situação, percebe? Por isso que eu digo, a nossa atitude diante do que nos acontece, ela que determina muito a gente não cair no vitimismo, encontrarmos forças para aprender e receber a ajuda do outro também, porque tem isso também, às vezes, sabe? O orgulho na consciência humana é uma coisa meio complicada, sabe? Muitas vezes, numa situação próxima a nós, podemos ajudar, sabemos que sim, de vários pontos de vista, e vemos que o outro não está aberto. Mas o aprendizado dele, infelizmente, nós não temos o direito de violentar essa liberdade dele, de falar, não quero, não necessito, ou não aceito, ou por aqui eu não vou. E nosso aprendizado é aprender também à distância a continuar com a mesma oferta, que é um processo interno. Sigo disponível, você não quer? Sigo disponível, se algum dia, pronto, percebe? Olha, isso é uma escola, viu? Mais alguma pergunta? Bom, Zélia, muito obrigado, então, pela sessão do espaço. Foi realmente muito construtivo, creio, para todos, não? Quem quiser voltar a assistir, amanhã vai estar disponível no canal do YouTube da editora Irdim Editora. Ali tem mais algumas palestras que eu fiz agora no Brasil, também na Europa. Então, podem assistir, podem fazer perguntas também pelo chat, depois eu posso responder por e-mail e vamos aprofundando o vínculo. Espero estar de volta aqui em março para um outro ciclo também. E acompanhem, via YouTube, serão transmitidas sempre ao vivo, de Portugal, da Espanha, do Brasil, de outros países também, e por qualquer necessidade fico disponível. Muito obrigado por estarem aqui, que tenham uma boa noite.